Certinho? Então, só dando aqui um informe para vocês, um aviso, é que os documentos, as comprovações, vocês precisam mandar lá para aquele e-mail, que é o dep.montecastelo@ifma.edu.br. Quem não mandou ainda há tempo, mande, por favor, para poder consolidar as inscrições. Tá? Então, o prazo foi até ontem, mas eu posso conversar com o pessoal lá do departamento de extensão para eles segurarem um pouquinho mais, alguns dias. Bom, nossa aula de hoje foi Google Forms. Eu gosto muito dessa ferramenta, das possibilidades que o Google Forms traz para a gente, que não fica, como eu disse lá na aula expositiva, que não fica restrito apenas à avaliação. Embora o recurso de avaliação seja fantástico, porque faz a correção automática da tua prova, coloca as notas ou no Excel, caso você tenha apenas uma conta comum do Google, que termina com @gmail.com, e caso você tenha uma conta institucional, conforme nós mostramos, você pode fazer a correção automática, colocando as notas no Sheets, né, no planilha, e colocando também as notas diretamente no Classroom, o que se torna ainda mais interessante para quem tem conta G Suite ou conta institucional. Bom, então se você tem uma conta comum, sem problema, ele salva numa planilha, ele salva lá no Google Sheets. E aí com a planilha, facilmente você vai copiando e organiza. Você pode, você pode depois olhar a prova respondida pelo aluno de uma maneira mais individualizada. Então você vai lá no Google Forms, tem uma aba respostas, ao clicar lá você vê um sumário de respostas, e também você pode ver o individualizado, ou seja, cada questão respondida, ou cada resposta de cada aluno, melhor dizendo. E aí, então, naquele momento, você pode fazer, inclusive, atribuições de pontos para respostas subjetivas. Então, o Google, eu acho uma empresa interessante, porque ela prima muito pela interface com o usuário. Alguns dizem que o Google, antes de lançar uma aplicação, uma ferramenta, ele submete os testes a crianças. Então, pega crianças de 10 anos e coloca para essas crianças tentarem mexer naquelas ferramentas. Se as crianças não aprovarem, se elas não conseguirem fazer o acesso a contento, mexer nas ferramentas de uma forma adequada, então a interface fica reprovada. Volta para a produção até que crianças consigam fazer com muita facilidade aquilo que precisa ser feito, aí sim as ferramentas estariam aprovadas. Isso é uma história que se conta não só em relação a Google, mas a própria disciplina que trata de interface homem-computador, ela coloca como muito importante você fazer um interfaceamento fácil, um interfaceamento que qualquer pessoa, até mesmo uma criança que não tenha muita habilidade com aquela ferramenta específica, então qualquer pessoa tenha facilidade em acessar. Tá? Então, diferente de algumas outras empresas, que para você conseguir algo, né, tem que dar muitos cliques, o Google traz essa facilidade. Claro que no primeiro momento você sente um pouco de impacto, né? Você vê o vídeo de uma maneira muito rápida e alguns podem pensar, eu não vou conseguir fazer a minha prova, isso aqui é difícil. Mas por isso que eu digo, inclusive, no final, tentem fazer. Inclusive, aproveita esse período da pandemia e mandem para alguns alunos. Você não vai mandar para a turma toda, às vezes você nem está conseguindo contato com toda a turma. Quem tiver o contato com a turma toda, legal. Mas façam um teste, façam uma sondagem. Vocês podem fazer até um questionário perguntando para os alunos se eles estão estudando nesse período de pandemia, aqueles que estão estudando, perguntar se eles estão compreendendo o assunto que está sendo trabalhado. Então, faz uma sondagem, coloca lá umas 5 questões, 3 questões, e aí você vai olhando lá as respostas e já vai aprendendo a lidar com essa ferramenta a mais que você tem. Inclusive, tem pessoas que aproveitam o Google Forms para fazer roteiro de aula, ou seja, não coloca nem perguntas para os alunos. Vai clicando lá em títulos, você tem essa possibilidade, vai colocando imagens lá no teu Google Forms, e aqui e acolá coloca uma pergunta.
Então, tem gente que monta a aula mesmo, né? Então, muito conteúdo, aí coloca uma pergunta, depois conteúdo, coloca outra pergunta. Então, faz várias sessões, como se fossem folhas de páginas. A gente viu lá como fazer essas sessões, podemos fazer essa revisão aqui agora. E em cada sessão pode ter um conteúdo e uma questão, e assim faz, por exemplo, 10 sessões ou 10 páginas, e ao final você vai saber quem acessou a tua aula, porque aí ao responder aquelas perguntas, ele está assinando como se fosse, né, dando um feedback de que ele assistiu aquela tua aula. Dentro do Google Forms, inclusive, você pode colocar vídeos, e isso facilita, porque tu pode colocar conteúdo, colocando vídeo, colocando imagem, colocando texto, e aí então você sabe o aluno que acessou, o aluno que respondeu, sabe se ele respondeu certo ou errado, então você vai ter uma noção se ele realmente compreendeu aquele conteúdo. Então, vejam que é uma infinidade. Dar aula pelo Google Forms, eu acho que vocês não esperavam por isso, né? Então, tem essa possibilidade. Então, vejam só, a avaliação pelo Google Forms, você tem a possibilidade de dar aula pelo Google Forms, a possibilidade de fazer a avaliação da tua disciplina pelo Google Forms, a avaliação de fazer sondagens pelo Google Forms, e nós mostramos ainda essa possibilidade de fazer inscrição para eventos pelo Google Forms. E tem uma outra coisa que, por exemplo, a gente poderia coletar os documentos de vocês, que nós estamos pedindo RG, comprovante de residência e também CPF, a gente poderia também coletar isso pelo Google Forms. Nós não fizemos por questão de segurança, que não cabe aqui estar falando, porque se trata de RG e CPF. Mas no dia a dia da sala de aula, onde você quer que o aluno faça uma atividade e vá anexando lá no roteiro de aula, enfim, na avaliação, você pode exigir que a resposta dele seja o upload de um arquivo. Aí clica lá, manda o arquivo, e quando você for corrigir a atividade pelo Google Forms, você tem lá o arquivo que o aluno postou, certo? Então, muitas possibilidades. Nós também fizemos esse vídeo que foi exibido ainda há pouco, para mostrar outras coisas para vocês. Para mostrar que você pode colocar um vídeo em estreia, ou seja, marca um horário para ele entrar no ar. Então, os alunos ficam na expectativa daquele horário, você fez o vídeo para os alunos. Esse vídeo, por exemplo, eu fiz para vocês especificamente. Então, você vê que fica lá aguardando, vai entrar em tantos minutos. Isso é interessante porque você começa a tua aula naquele horário certinho, dando a possibilidade do aluno ver esse vídeo depois. Mostrei para vocês também um pouco de edição de vídeo. Então, a gente colocou lá umas coisinhas diferentes, que para profissional foi só bobagem, mas eu não sou da área de edição de vídeo, então quero mostrar que uma pessoa comum, que não seja profissional na área de edição de vídeo, pode sim aprender, pode fazer, é uma área que vai crescer para todos os setores, para quem é professor e para quem trabalha com vendas, enfim. Então, hoje, com a pandemia, muitas pessoas que sabem um pouco dessas tecnologias de trabalhar com vídeo e de edição, se deram, assim, não ficaram tão ruins no sentido de abrir lojas no Insta, de abrir negócios pelas redes sociais. Então, hoje se exige que se tenha um pouco de conhecimento de edição de vídeo, pelo menos para cortar um vídeo. Digamos que essa aula nossa aqui está sendo gravada, como vai acontecer com muitas aulas de vocês, e você queira tirar apenas a parte inicial da aula, alguma coisa que ficou lá pelo meio, que alguém falou de repente lá no meio da tua aula, e você queira tirar a parte final. Então, é interessante saber fazer edição básica nesse sentido. Colocar no aplicativo, como a gente fez, que é o Cadem Live, que nós vamos ver na próxima semana, e saber pelo menos o básico, colocar um título no teu vídeo, colocar uma entrada simples, cortar um pedaço que você queira retirar do teu vídeo. Então, isso é conhecimento necessário e básico para vocês. Professor. Opa, diga lá. Bom Quem dia, está professor falando? Gentil.
Floriza. Diga lá, Floriza. Então, isso que eu ia perguntar. Essa edição que o senhor fez para esse vídeo do YouTube que nós assistimos hoje foi usando essa ferramenta que a gente vai trabalhar depois, o Kden Live. Perfeitamente. Tá bom. Perfeitamente. Isso. Obrigada. Então, vejam que quem é profissional trabalha com um computador, desculpa, eu diria assim, mais robusto. Mas nós trabalhamos com um computador convencional de mesa. Até alguns notebooks você consegue fazer isso sem problema. E quando manda renderizar o vídeo, pelo menos no meu computador, eu mando renderizar, eu não tenho problema de travamento. Então, eu fico trabalhando normalmente enquanto o vídeo está sendo renderizado. E aí depois fácil, você sobe lá para a nuvem. Então, veja que a gente utilizou lá um recurso de chroma key, o chroma key, que a gente tira aquele fundo e coloca um outro fundo. Na pandemia, a gente se virou aqui em casa, depois eu vou explicar para vocês como é que se faz aquilo. Quem é profissional faz de uma maneira, assim, muito perfeita, porque tem iluminação, tem equipamentos mais específicos que vão auxiliar, e aquilo ali foi caseiro. Mas eu acho que a ideia de mostrar para vocês que é possível fazer algo é interessante. De repente, você não faz uma aula de 50 e poucos minutos que nós fizemos lá. Mas você pode, de repente, fazer um vídeo de 10 minutos, utilizando mesmo o teu celular, com alguns aplicativos que você tem no celular, você pode baixar para o celular, que permitem a edição. Então, você faz um vídeo de 10 minutos, coloca alguma exposição para os alunos, faz a provocação, indica outros vídeos que já foram feitos, e aquilo que eu falei da sala invertida, e depois coloca para os alunos problemas. Tá? Então, eu recomendo que vocês peguem aquele vídeo da exposição e façam ele pausadamente, vão dando lá play, pause, para ver as atividades que foram feitas nele e fazerem também. Tentarem fazer uma atividade para os alunos, tentarem fazer uma sondagem para os alunos. Então, recomendo que façam isso. Então, fica como atividade para vocês, para postarem lá no Classroom, a gente vai abrir depois a atividade no Classroom, vocês fazerem uma sondagem ou uma avaliação para enviar para os alunos. E aí apenas coloca o link lá para a gente, para dar uma olhadinha como ficou. Certinho? Compreenderam a atividade? Legal. Vamos Professor, para fazer uma pergunta? Pode fazer. José Filho. Diga lá, José. Para você capturar aquela imagem lá onde você estava fazendo, você usou aquela função de captura de imagem do próprio Windows? Está dizendo no vídeo que nós exibimos ainda há pouco? Isso, correto. Ali a gente utilizou uma Alpha 6000 da Sony, uma câmera semi-profissional. E aí eu fiz a filmagem convencional. Então, fiz a filmagem, baixei o vídeo para o computador, e aí, então, tratei a filmagem, as imagens lá no Kden Live, que nós vamos ver na próxima semana. Na realidade... Dá para fazer também, né? Capturando, né? Não fiz a captura pelo Windows. Eu, na realidade, nem uso Windows. Eu uso Linux já há muitos anos, desde 2008, tem 12 anos que eu uso Linux. Não tenho problema com vírus, então eu tenho essa facilidade. Meu computador também fica mais leve por conta do sistema operacional Linux, que é melhor. Certo? Ok? Certinho? Vamos Tem lá? mais uma pergunta, professor. Diga lá, Floriza? Não, aqui é a professora Mary Jones. Diga lá, Mary. Eu até escrevi no chat, mas eu tive um problema. Aqui agora, nesse momento, eu não estou lendo o chat, porque fica passando muito rápido aqui do lado. Imagino. Mas, assim, eu trabalho com o Google Formulário, e eu gostaria de saber o seguinte, para eu acessar o resultado, aquelas planilhas, só no Google Docs, ou no Google Planilha em offline, porque eu posso baixar em offline e observar e fazer uma análise com mais detalhes do que eu tenho como resultado. Isso, só que é só na planilha, não tenho como fazer isso gerando documento em PDF ou Word. Tem essa opção?
Não, ele vem no formato, formato planilha. Do formato planilha, aí tu pode copiar e colar para o Word e alguns outros formatos que tu queira. E no formato planilha, tu pode, com 2 cliques lá no Google Sheets, tu pode salvar para o formato PDF, sem nenhum problema. E tu pode também salvar no formato XLS, que é o formato planilha, que você roda tanto no Linux como também no Windows, que é o formato Excel, que é o XLS. A gente pode mostrar Entendi. isso aqui, sem problema. Tá, porque, por exemplo, eu tenho uns dados. Eu quero transformar esses dados em informações, de repente até uma pesquisa, é, produzindo um texto a partir dessas pesquisas coletadas entre alunos ou entre outro tipo de grupo que eu queira fazer uma pesquisa. Eu acho importante ter essa disponibilidade dos dados, porque aí você pode deixar no documento como anexo, como Perfeito. informação. Então, acho assim, é mais além do que sala de aula, o Google Formulário, né? Eu já utilizei uma vez com pesquisa de campo e agora Isso, voltou bem melhor. Era exato. isso, eu queria só essa informação, Tranquilo. porque eu quero salvar um que eu fechei ontem com os meus alunos e queria gerar, para não ficar só na planilha, eu queria gerar como um documento PDF para depois analisar melhor. Obrigada. Tranquilo. Certinho. Oi, professor, bom dia, Felipe aqui. Diga lá, Felipe. Professor, é o seguinte, logo no começo da videoaula, eu gostei muito da vinheta e daquele cronômetro, né, que o senhor colocou, que vai regredindo. Sim. O senhor fez aquilo numa mesa digitalizadora, foi? Não, aquele cronômetro, quem colocou foi o próprio YouTube. Certo. O YouTube a gente agendou a aula para iniciar às 10 horas. Então, Ah, quando sim, dá às 10 horas em ponto, aí ele coloca um cronômetro lá de 2 minutos. Ainda certo, dando esses 2 minutinhos para as pessoas que estão chegando. certo. E então não fomos nós. E outra, eu não usei mesa de edição, eu usei apenas o Kden Live, que é um aplicativo que está no nosso roteiro de curso. Certo, ok, Embora a gente professor. não vai ficar assim, fera, profissional com edição de vídeo, não é essa a nossa Sim, intenção. sim, Eu estaria sim, enganando vocês se eu dissesse que a gente vai sair daqui montando uma empresa de edição de vídeo. O que eu estou mostrando para vocês é que nós temos possibilidades de fazer pequenas edições, certo? sim, sim, sim. E para a edição, aqueles que já trabalham, que deve ter algumas pessoas que já trabalham com edição, para a edição de vídeo você precisa de 2 coisas, um computador com um processamento um pouco melhor, não precisa ser nada demais, mas um pouco melhor, Certo. e você precisa de muito tempo, muita paciência, precisa aprender muito o software, a manusear, então tem muitos detalhes, mas é mais trabalho braçal, é isso que eu quero mostrar para vocês, do que Certo. realmente necessidade de fazer um curso. Tá? É esse que é o nosso objetivo. Como nós dissemos na primeira aula, nós queremos apontar caminho. Cada um vai aprofundar de acordo com a sua sala de aula. Alguns vão dizer, eu quero ir por esse caminho de edição de vídeo, eu gostei, me apaixonei. Outros vão fazer coisas fantásticas com o Google Forms, enfim. Tá? E também tem uma outra ferramenta que nós vamos ver já a partir de amanhã, que é o Inkscape, que é muito interessante para vocês utilizarem com figuras, com imagens. Certinho? Ok, professor, obrigado aí, valeu. Então, falar aqui só mais um pouquinho, microfones desligados, câmeras desligadas. Bom, como eu estava dizendo para vocês, nós temos a possibilidade de fazer, inclusive, pedir uploads de arquivos pelo Google Forms. Eu vou fazer aqui a apresentação da minha tela. Só um minutinho. Vou botar logo como tela inteira. Vocês conseguem ver a minha tela? Todo mundo consegue ver a minha tela? Certinho? Beleza, obrigado pelo feedback. E vamos seguindo. Acho que todo mundo já entrou, 127 pessoas. Bom, então, tem aqui, eu criei aqui rapidinho um formulário aqui pelo Google Forms.
Eu coloquei teste upload para mostrar para vocês a possibilidade de fazer uma questão escolhendo aqui, não resposta curta ou múltipla escolha, mas escolhendo upload de arquivo, tá? Então, upload de arquivo, você vai dizer aqui se quer permitir apenas tipos de arquivos específicos, marca sim ou não, aqui nessa chave. Eu recomendo que vocês marquem como ok, como permitir apenas tipos de arquivos específicos, por quê? Porque se assim não fizerem, vocês podem receber vírus, tá? Então é importante fazer isso. Fazendo assim, você vai receber apenas documento, ou seja, formato que seja tipo .doc, ou .odt, ou .txt, então não vai conter vírus. Planilha, que vai ter formato .ods, .xls, .csv, PDF, obviamente formato PDF, vídeo, MP4, MKV e tal, apresentação, formato PPT, desenho em formato, eu não sei que formato seria esse aqui para desenho, aqui imagem, formato JPEG, e áudio, formato, por exemplo, MP3. E aqui você vai dizer qual o máximo de arquivos que a pessoa vai anexar e qual o tamanho máximo do arquivo. Então, você pode dizer, olha, o tamanho máximo que eu quero é 10 mega, por exemplo. É uma boa quantidade. Coloca como obrigatório aqui, então, legal. Aqui você tem muitas possibilidades, até para atividades de crianças. Então, para quem é professor, digamos, de aluno de segundo ano do ensino fundamental, aluno com 10 anos de idade, que faz terceiro ano do ensino fundamental, esse aluno pode fazer uma atividade manual, o pai pode bater uma foto e anexar aqui como parte da avaliação, tá? Então, é interessante. Ou possibilidades que vocês venham a enxergar, que eu nem estou vendo aqui agora. Bom, então nós vimos lá a possibilidade de resposta curta, parágrafo, tá? Então aqui em parágrafo fica aberto, deixa eu só colocar bem aqui, vou abrir bem aqui mais uma pergunta, tá? Então aqui em resposta curta, você pode, por exemplo, pedir o nome do aluno, ou você pode colocar uma pergunta do tipo, quando foi descoberto o Brasil, qual o ano da Revolução Francesa, quem foi o rei morto na Revolução Puritana, Carlos I. Então, a pessoa vai responder apenas com o nome de uma pessoa do tipo, como eu exemplifiquei, Carlos I. Então, quem foi o rei, eu não lembro se Carlos I foi decapitado, acho que foi decapitado, né? Quem foi de história pode me ajudar. Quem foi decapitado, Revolução Puritana. Aí, então, deixa aqui como um texto de resposta curta. Coloca como obrigatório. E aqui você pode, observe bem aqui à direita, abaixo, você pode fazer a validação dessa resposta. Por exemplo, se a pergunta for qual o ano da Revolução Francesa, você pode exigir que seja número a resposta. Tá? Então, se for o caso que você quer aqui que a pessoa responda Carlos I, você pode botar aqui como texto a resposta. Se for número, vamos mudar aqui agora a nossa pergunta, vou botar aqui, ano, Revolução Francesa, tá? Então, você bota aqui número, e que esse número seja maior do que 0. Coloca assim para evitar que a pessoa coloque, por exemplo, uma data negativa. Tá? Então, ou você pode até ajudar o aluno, né, que esse ano seja maior do que 1000. Então, se o aluno achar que a Revolução Francesa foi no ano 500, no ano 300, aí o próprio formulário vai dizer que o valor é maior do que 1000. Tá? Então, já vai dar uma dica para o aluno, onde o aluno já vai ter uma noção de que não foi na época ali de Cristo, próximo do ano 0. Bom, então, no caso de um texto, vamos voltar aqui, você simplesmente clica aqui, texto, e você pode pedir que contenha o que não contenha, tá? Você pode exigir que contenha um endereço de e-mail
ou ainda um link. Você pode pedir, por exemplo, informe aqui, como uma questão, informe aqui, qual é o link que vai apontar tal resultado, que vai responder tal questão, tá? Então, vai de acordo com a tua necessidade. Endereço de e-mail, porque você pode pedir que a pessoa acrescente, além do e-mail, que já vem como padrão, a pessoa responder o questionário, já indo bem aqui em configurações, você pode coletar o e-mail do aluno, você pode pedir ainda que ele venha informar outros e-mails, como, por exemplo, um segundo e-mail, ou alguma coisa do tipo. Você pode também exigir que na resposta tenha, por exemplo, Carlos. Então, dá ajuda ao aluno, né? Porque se o aluno colocar que não foi Carlos, foi um outro rei, Luiz, por exemplo, a resposta pode dizer, olha, contém Carlos, aí já fica fácil para o aluno. Eu estou dando exemplos muito simples, mas a criatividade de vocês é que vai dizer como é que vai funcionar melhor isso. Tá? Então, você pode definir ainda o comprimento, você pode querer que tenha no máximo tantos caracteres, no mínimo X caracteres, ou ainda uma expressão regular, tá? Colocando aqui um padrão de expressão regular, que seria uma coisa que eu aconselho vocês a pesquisarem sobre isso. Eu recomendo começarem vendo expressão regular. É um conceito até utilizado muito na computação. Bom, então, para parágrafo, tá? Fica um texto com mais possibilidades, ou seja, um texto maior, na realidade, quero dizer. Você também pode colocar validação de resposta, nesse caso você não tem a possibilidade de número, mas apenas definir o comprimento, dizer que vai ter 1000 caracteres. Isso é interessante porque imagina aquela situação em que você pergunta para um aluno algo que a resposta é simples, mas o aluno pega e copia um texto enorme. Ou até aquela situação em que a resposta seria três frases, mas o aluno vai lá no Wikipédia, faz um copiar e colar, e a resposta fica correta, porque você pergunta algo sobre a Revolução Francesa, mas queria que ele respondesse em 3 frases, ele vai lá e pega tudo no Wikipédia sobre a Revolução Francesa, um livro, aí copia e cola. E aí você não tem como dizer que aquilo tá errado, porque tá tudo lá, agora só que, enfim, fica difícil para você corrigir, você percebe que aquilo foi um copiar-colar, foi um plágio. Para evitar essa situação, você pode, então, definir quantos caracteres no máximo você teria. Múltipla escolha foi aquilo que nós vimos lá na exposição. Caixa de seleção também vimos na exposição. Você tem ainda lista suspensa. Em lista suspensa é interessante que você vai ver aqui facilmente quando você pensar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, lista estados do Brasil. Um minutinho. Vou pegar aqui os estados. Eu não queria assim. Espera aí, só um minutinho. Ver se eu pego de uma maneira mais fácil. Lista dos estados. Pronto. Perfeito. Então, eu posso pegar aqui a relação das unidades federativas do Brasil. Pronto. Copiar. Aí eu venho para cá. E dou um Ctrl V. Pronto. Coloquei a relação dos estados brasileiros. Você pode fazer isso com cidade. E quando eu vier bem aqui em visualizar o meu formulário, o que vai acontecer? Deixa eu só voltar bem aqui, porque a gente deixou a pergunta lá com Revolução Francesa. Vamos colocar aqui qual o seu estado. Qual o seu estado. Ou melhor, qual a sua unidade federativa. Interrogação. Vou botar visualizar. Então, vejam só, aqui na visualização a pessoa vai ver o quê? Qual a sua unidade federativa, clica, olha aí, abre a relação dos estados. Então, você pode colocar, inclusive, isso para a turma. Qual a sua turma?
Aí a pessoa coloca lá, a turma tem os códigos, né? Então, se você dá aula, por exemplo, para 10 turmas, você pode pedir na tua sondagem que a pessoa marque aqui qual a turma. Então, você pode, no desenvolvimento aqui do teu formulário, tirar esses estados, vou clicar bem aqui do lado, nesse X, olha só, estou tirando aqui os estados, e vamos pensar aqui numa pergunta que seria qual a turma, qual a classe, alguma coisa do tipo. A pessoa marque sua turma, então, aí tem aqueles códigos de turma, né, que T213 e tal, aí depois vem aqui adicionar a opção T456, vespertino, tá? Então, quando vier aqui para visualizar, aí a pessoa vai marcar uma das turmas. Beleza? Então, deixa eu só aceitar aqui alguém que está tentando entrar, só um minutinho. Se tiver mais alguém para entrar aí avisando no WhatsApp ou no chat, vocês podem me avisar pelo microfone. Bom, então, upload de arquivos, nós vimos ainda lista suspensa, validação de dados em resposta curta. Outra possibilidade que nós temos, vou criar aqui mais uma pergunta, que nós temos é de trabalhar com a grade de múltipla escolha. Tá? Então, aqui na grade de múltipla escolha, você pode perguntar alguma coisa do tipo assim, vamos pensar aqui, espera aí, só um minutinho. Vamos pensar, você vai definir aqui uma grade com linha em coluna, então na coluna você pode dizer o seguinte, na linha, perdão, você pode perguntar sobre Revolução Francesa. Aí você coloca aqui, digamos, que as possibilidades. Século XV, aqui, século XVI, século XVII, século XVIII, o século XIX. Você pode colocar aqui, Revolução Britânica. Alguma outra revolução aí, para a gente colocar? Revolução Gloriosa. O que mais? Me ajudem. Vou botar aqui, século... Revolução Russa. Revolução Russa, muito bem. Isso eu botei, eu já estava botando aqui, século XX, Revolução Russa, 1917. Bom, então você pode fazer dessa forma e vir aqui, visualizar, vamos ver, a pessoa vai marcar. Olha como fica legal. Tá? Então, Revolução Francesa, século XVIII, Puritana, século XVII, se eu estiver errado, me corrijam, Gloriosa, XVII, Revolução Russa, século XX. Fica legal, né? Beleza, vamos mais possibilidades. Tá? Então, mais possibilidades que a gente teria. Aqui você pode também criar uma questão, estou criando aqui uma nova questão, onde você pode colocar a data, pedir que a pessoa informe data de nascimento ou a data de algum evento que a pessoa queira informar, por exemplo, quando você ingressou na escola, então, enfim, fica livre aí, data tem muitas possibilidades. Da mesma maneira, horário, e aqui em data também você pode incluir hora, você pode colocar data e hora, certo? Aqui em hora, você pode também ter a possibilidade de pedir duração, do tipo, quanto tempo deveria durar a nossa aula. E então fica duração para a pessoa colocar aqui tantas horas, 1 hora e 30 minutos, coloca aqui como obrigatório,
Certo. Vamos aqui ver se teria mais alguma coisa para a gente tirar de dúvida. Basicamente isso. Aqui, grade de caixa de seleção é a mesma grade de múltipla escolha, mas nesse caso a pessoa pode marcar várias. Tá? Então, nesse exemplo que a gente viu aqui, de Revolução Francesa, das revoluções, a pessoa só pode marcar um século, porque aquilo aconteceu em um século. Mas poderia fazer aqui um exemplo onde colocaria uma grade de caixa de seleção, onde a pessoa marcaria vários. Vamos imaginar aqui o seguinte, o que a pessoa come no café. Pegar aqui, não foi nada de sala de aula, mas foi o exemplo que veio aqui. O que a pessoa come no almoço e o que a pessoa come no jantar. Isso aí poderia, para quem trabalha com pesquisa, por exemplo. Então, teria aqui leite, pão, carne e ovos. Vou visualizar agora como é que vai ficar. Olha aí, a pessoa pode marcar no café, eu tomo leite, pão e ovos. No almoço, carne. No jantar, ovos. Ovos e pão. Então, vejam que nesse caso aqui, olha só, nesse caso aqui a pessoa só pode escolher um. Se eu marcar aqui um outro, ele vai desabilitar o anterior. Tá? Caixa de seleção não, a pessoa pode marcar até todos, sem nenhum problema. Beleza? Vamos voltando para cá. Eu acho que é só isso, essas opções que a gente tem aqui. Então, vejam que... Professor. Diga lá, pois não. Floriza, novamente. Eu sou professora dos cursos de licenciatura, né, no superior, e as minhas disciplinas são as disciplinas pedagógicas, então, de formação de professores, didática, avaliação, enfim. Em geral, as avaliações, elas são subjetivas, né, porque são questões para que eles possam refletir sobre o contexto da sala de aula. Então, eu quero saber como é que eles pensam esses espaços. Aí eu entendi que isso eu vou fazer lá na opção parágrafo. Perfeito. Né? Mas eu não percebi a possibilidade, pelo menos eu não percebi nenhum dos dois momentos, nem no YouTube agora, eu vou ter que fazer essa correção mesmo manual, né? Porque ou existe... Porque daí, como são questões subjetivas, não tenho como estabelecer um padrão de resposta. Isso. A não ser que tu trabalhe, mas eu acho que não resolveria muito, que tu trabalhe com a expressão regular, como a gente mostrou essa possibilidade. Mas aí não vale a pena. Eu que sou da área de... eu acho que é muito limitante para o meu caso específico. Exatamente. A expressão regular, ela tem muitos limites, ela vai ser útil para uma resposta do tipo assim, livre, onde a pessoa diz, eu gostei da disciplina, no caso de uma avaliação, né, da disciplina. Eu gostei da disciplina, o problema que foi o horário e tal, então você consegue ainda captar uma informação a partir de algo simples, mas para a tua disciplina eu acho que não tem como. Professor, posso fazer uma pergunta? Obrigada. Pois não. No formulário aqui no Google Forms, é possível fazer uma prova ao vivo, no caso, com hora de início e hora de fim, tipo no Socrative? Sim, você define. Lá no Classroom, você vai definir qual o horário da tua prova. Aí você define horário para iniciar e horário para terminar. Entendeu? Então, terminando, aí a prova já vai estar fechada para os alunos. Para fazer isso lá no Classroom. Ok, obrigado. Certinho? Beleza. Uma outra coisa também é que aqui em respostas, vamos colocar, se você aqui em respostas, aliás, quando o aluno fizer o upload, aqui você vai ver o individual, você tem 3 abas aqui, resumo, pergunta, individual. Aqui você vai ver o arquivo que o aluno fez o upload. Tá? Então, eu fiz um teste, coloquei aqui esse arquivo, tá? Essa imagem. Então, vai aparecer aqui que é porque não coletei um e-mail, tá?
quando eu tinha feito o teste. Vamos fazer aqui um teste rapidinho. Vamos coletar aqui o e-mail, vou aqui para configurações, coletar endereço de e-mail. Espera aí, só um minutinho. Então, você pode colocar coletar endereço de e-mail, salvar. Então, quando você vier aqui para fazer o teste, já vai pedir aqui o endereço de e-mail. Vou colocar aqui o meu endereço da minha conta pessoal, fazer aqui upload de um arquivo, botar aqui uma imagem. Eu posso fazer upload de mais outro arquivo, colocar aqui uma outra imagem, fazer o upload. Eu posso também escolher lá do meu drive, certo? Esse arquivo, eu escolhi do meu computador. Fiz aqui o upload das duas imagens. Qual a turma? Turma essa aqui. Aqui eu vou colocar aqui assim, rapidinho. Qual tempo deveria durar a aula? Vou colocar aqui 0,40, 00. Estou respondendo as questões que a gente montou junto lá. Então, aqui a pessoa come essas coisas. Aqui, pronto. Enviar. Então, quando você for aqui em resposta, no teu Google Forms, olha só, 2 respostas, porque tinha uma inicial, e você vai aqui nesse aluno, que tem essa resposta aqui, aluno Gentil Coutrinho, submeteu esses 2 arquivos, é da turma tal, respondeu tal, tal hora, tá tudo aqui. Tá? Então, você tem essa possibilidade de enxergar facilmente aqui esses arquivos e já ir clicando no arquivo e vendo se o aluno colocou um arquivo conforme você esperava. Tá? Então, conforme também vocês viram lá no vídeo, vocês têm a possibilidade de fazer de atribuição das notas, tá? para os alunos, foi o que a gente viu naquela questão lá de múltipla escolha, tá? Então, imagina que essa aqui, eu queira fazer múltipla escolha, aí você pode fazer a validação clicando bem aqui. Cadê a validação? Espera aí. Apareceu aqui, validar a resposta. Acho que tem que botar as opções. Não sei onde é que foi aqui a validação de resposta. Se alguém tiver com um computador aí, pode me ajudar. A gente explicou isso lá no vídeo. A computação é assim, às vezes tem uma coisa que parece que some da ficha da gente, certo? Mas vocês viram lá a validação de resposta, e na validação de resposta, você já vai ter, deixa eu abrir aqui um outro form que eu tenho, eu fiz aqui alguns, na validação de resposta, você já tem a definição da pontuação, essa aqui que a gente trabalhou lá no... Professor, não seria porque lá nas configurações o senhor tinha que habilitar o gabarito e criar o teste? Exatamente, foi isso. Bem aqui. Pronto. É isso mesmo, segue a gente. Aqui, se você colocar respostas erradas, perguntas erradas e respostas corretas, o aluno vai ver a resposta errada ou não, e isso é um problema, né? Porque se for prova, ele vai passar, um vai passar para o outro. Tá? Então, a gente viu aqui, voltando onde a gente estava, obrigado, Floriza. Então, a gente estava aqui, você pode colocar quantos pontos aquilo vale, qual a resposta correta. Então, concluído, tem aqui adicionar feedback, como a gente viu lá no vídeo, ok? Deixa eu só ver esse bem aqui, como é que vai aparecer para a gente. Eu nunca usei uma grade dessa aqui numa prova. Tá? Então, aqui, Revolução Francesa, século XVIII, século XVII, Revolução Russa aqui. Aí eu vou dizer que se a pessoa responder, é um ponto, um ponto, um ponto e um ponto. Pronto. Concluir. Vou aqui para a gente fazer respondendo, adicionar arquivos. Aí a pessoa, olha só, já está dizendo aqui que vale 4 pontos. Aí a pessoa sai errando aqui, vou responder só a última aqui. Eu não sei, isso não está obrigatório, e responde este aqui. Aqui está como obrigatório.
Pegar qualquer arquivo, só um minutinho. Pronto. Bota história porque eu sou apaixonado por história. E a turma X, vamos agora enviar. Aqui é ele pede. Pronto, enviar. Aí aqui, o pessoal pode ver a pontuação. Então já vai ver que do total de 5 pontos, ela fez 3 pontos. Tá? Então já vai dizer que acertou aqui Revolução Gloriosa, Revolução Russa, acertou essa última bem aqui. Certo? Então isso aqui é a visão do aluno. Na visão do professor, já aparece aqui 3 respostas. Vou bem aqui para ver no individual, que é essa aba, e vou bem aqui para ver a terceira resposta, que foi essa última agora. Tá? Então, turma tal, resposta essa. Então, vocês vão observar que já vai trazendo tudo muito fácil de se ver o que o aluno fez. Tá? Então, é interessante que aqui, olha só, você pode atribuir uma nota a mais. Tá? Então, nós colocamos que vale 1, mas de repente você queira atribuir por alguma razão, isso na verdade é mais válido por uma questão subjetiva, dissertativa, melhor dizendo. Tá? Então, aqui, por exemplo, qual a turma? Só o fato do aluno responder a turma, você pode dizer que mereceu 1 ponto, enfim. O fato dele ter mandado os 3 arquivos, ou 1 ou 2, você pode ir atribuindo por aqui. Então, você pode fazer também, de uma certa forma, a correção, aqui quando você vai olhando as respostas dos alunos, através de ir marcando esse campo. E aí, ao final, você libera aqui a pontuação, clicando nesse botão. Aí você libera a pontuação para todos os participantes. Aí eu vou selecionar aqui, vai enviar para um e-mail, certo? Ok, mais uma coisinha, a gente ainda tem 5 minutos. Professor, só uma pergunta, mais uma pergunta. É possível você, por exemplo, evitar que o aluno envie a resposta mais de uma vez, porque eu passei a atividade para meus alunos e eu coloquei lá que ele só deveria responder uma vez, né, nas configurações, mas teve aluno que mandou 2 vezes a resposta. Sim, é fácil. Tem a opção aqui em configurações, limitar a uma resposta. Tá dando para ver aí, né? Quando você clica em limitar uma resposta, sim. Aí pronto, o aluno só vai poder responder uma vez. Beleza? Certinho. Então, por que quando é resposta, quando é correção automática, por que não funciona para o Gmail, funciona para o G Suite? Porque no caso do @Gmail, você aceita na tua turma qualquer pessoa, como é o caso da nossa turma em termos de sufixo de endereço de e-mail. Na nossa turma que nós abrimos nesse curso aqui, tem gente que termina com @ifma, tem gente que o e-mail termina com @gmail, enfim. Aí nós aceitamos somente as pessoas com @gmail. Mas ao aceitar as pessoas com @gmail, eu não tenho controle de saber, por exemplo, de quem é o e-mail klv@gmail.com. Eu não sei o nome dessa pessoa, até para dar privacidade, mas ela está na minha turma. Então, por isso que a resposta não vai de uma maneira automática, para evitar que um aluno entre com um e-mail, por exemplo, MKL, responda a prova para alguém, entende? Então, no caso de e-mail institucional, você tem esse controle, porque nós sabemos, por ser e-mail institucional ou então G Suite, nós sabemos exatamente quem são os alunos, quem são as pessoas, a gente conhece o nome e sobrenome. E aí ele faz a correção automática e já lança no Classroom, certo? Então, por isso que tem essa limitação na conta pessoal, comparando com a conta institucional. Aí eu queria mostrar mais uma coisa aqui para vocês, que são os complementos que você pode instalar no teu Chrome, aqui nas ferramentas do Google. Você pode, por exemplo, instalar um Form Notifications. Como é que você instala complemento? Também chamado de extensão. Você pode vir aqui, pesquisar normal, Form Notifications. Ontem, inclusive, o Santiago estava mostrando algumas extensões para o Meet, também tem extensões para o Forms, assim como para as outras ferramentas do Google. Então, está aqui, ó. Você pode vir aqui na loja e adquirir, no caso, gratuitamente, está aqui desinstalar, porque já está instalado na minha máquina, mas na de vocês pode aparecer
instalar. Então, eu vou voltar bem aqui, vou mostrar onde ficam os meus complementos, botei em Form Notifications, porque aqui eu posso colocar algumas notificações para mim. Eu posso, por exemplo, notificar sobre respostas. Quando enviar 10 notificações, eu quero ter uma noção. Digamos que para uma pesquisa, você vai fazer uma pesquisa de campo, um trabalho empírico. Então, você diz assim, olha, quando tiver 100 respostas, eu quero, então, ter uma notificação de que 100 pessoas já responderam. E assim você tem outras possibilidades aqui com essa extensão. Tá? Então, agradecer, você pode fazer um agradecimento automático. Tá? Então, vamos para um outro complemento aqui. Você pode limitar. Tá? Então, você seta um limite. Isso para um evento, como um curso desse, você quer limitar para 250 participantes. Então, você pode dizer, olha, eu limito até tal hora e também limita a quantidade de pessoas que vão responder o meu questionário. Então, você diz até 250 pessoas. Então, você salva e habilita para quando tiver 250 pessoas, o teu formulário não vai aceitar mais. Observe bem aqui, olha, vocês estão vendo aqui o mouse, aqui você clica, também tem essa opção de você clicar, aceitar respostas e não aceitar respostas. Quando eu cliquei aqui, ele não aceita mais respostas. Quando você para, então, a tua pesquisa, pode vir aqui e clicar em não aceitar mais respostas. Tá? Então, ontem, inclusive, tem uma pessoa, professor, consegue mais umas vagas no cadastro de reserva do curso. Aí eu fui lá e estava assim, aí eu fui lá e habilitei. Deixei, hoje eu vou tirar, para poder mais algumas pessoas dessa escola conseguirem fazer a sua pré-inscrição em cadastro de reserva, que a gente está querendo abrir mais 2 turmas. Bom, é isso, a gente está faltando 1 minuto para as 12, então essa segunda parte foi mais no sentido de fazer esse tirar dúvidas, e como eu falei para vocês, pensar não só a tecnologia pela tecnologia, mas repensar nossa sala de aula, como, por exemplo, essa possibilidade que eu estou trazendo, que seria a sala invertida. Você primeiro colocar um problema para o aluno, deixar ele com uma aula expositiva que poderia ser no YouTube, e depois fazer um momento de consolidação daquele conteúdo. Aqui a gente não pôde fazer exatamente assim, porque nós emendamos a exposição com esse tira-dúvida, ou com esse complemento. O ideal é que a gente fizesse com o tempo de 2 dias, para dar tempo dos alunos olharem e revisarem aquela aula expositiva. E nosso curso termina sendo muito rápido por conta dessa pandemia e tal. Meio-dia, quem quiser sair, fique à vontade. Quem quiser ficar, a gente pode fazer mais uns 10 minutinhos de tirar dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Ou a gente já pode encerrar? Vocês é que vão dizer. Só tirar aqui da minha câmera. Só uma pergunta. Diga lá. Sobre vídeos, está falando de vídeos, né? Você sabe me informar qual é a capacidade máxima de um vídeo para o aluno visualizar utilizando dados móveis? Porque acho que o grande problema agora é o aluno ter uma internet boa, que tenha realmente, que possa acompanhar um vídeo com 5, 6, 7 minutos, ou até 10, sim. E aí a minha pergunta é, qual é a sua orientação para minutos ou megas de, sei lá, de vídeo, para esse aluno ter acesso e dizer, eu tenho dados, mas não vou consumir tanto com esse vídeo. Essa é a minha dúvida. Vejam que o WhatsApp, ele limita para 15 mega. Não sei se vocês sabiam disso, mas se você fizer um vídeo que tenha mais do que 15, o WhatsApp nem envia, ele nem aceita. Por isso que nós colocamos o link para o YouTube. Então, esse vídeo que vocês viram aí da aula expositiva de hoje pela manhã, ele é um link para o YouTube, porque o vídeo ficou com 300 mega. Então, nem mesmo que eu quisesse anexar lá no YouTube, no WhatsApp, perdão, eu não teria como. E se eu reduzisse a qualidade daquele nosso vídeo, que ele ficou com 50 e poucos minutos, se eu reduzisse para 15 mega, ia ficar só, vocês não iam ver quase nada. Não ia ter produção, porque vocês não iam enxergar
a parte lá da aula em si, que são as letras, o texto. Então, isso é uma resposta que a gente não teria, porque cada um tem um pacote de dados diferente e também o sistema de rede celular, ele é diferente de acordo com a nossa geografia. Infelizmente, as nossas diferenças são muito grandes, são abissais. Quem mora no Calhau tem uma 4G diferente da 4G de quem mora no Coroadinho, no caso aqui de São Luís. Então, outra também, quanto mais torres disponíveis na rede celular, mais fácil fica para a pessoa acessar. Então, na periferia, as empresas elas colocam menos torres. Então, ficam muitos celulares disputando pouco canal e a velocidade fica baixa. Enquanto que se você vai, por exemplo, para um shopping center, aqui no Calhau, por exemplo, ou lá em São Paulo, numa área chique, numa área rica, então você tem naquele shopping mais torres de celular, em apenas naquele shopping, do que em muitas cidades, na maioria das cidades brasileiras. Se você pegar 4 mil municípios no Brasil, tem menos torre de celular que um shopping em São Paulo. Entende? Então, depende de onde a pessoa mora, depende do pacote, mas, em geral, sobre vídeo tem essa recomendação para vocês, que no WhatsApp ele suporta 15 mega para você anexar, ficar dentro do WhatsApp, e no YouTube não conhece esse limite. Você bota um grande lá e coloca só o link no WhatsApp e a pessoa vai assistindo conforme ela tiver acesso, possibilidade. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Tranquilo? Professor, Pois não? lá no início, quando você falou da questão que a gente pode receber vírus, dava para você só falar um pouquinho sobre isso bem aí, porque eu não entendi direito. Tá, eu estava dizendo que quando você tem aquela opção no teu Google Forms de o aluno fazer o upload de arquivo, lá no Google Forms, eu vou abrir aqui. Vocês viram que eu bati a foto da turma? Ficou legal. Então, você tem, deixa eu ver aqui, perguntas, você tem aqui a opção de exigir que o aluno coloque apenas arquivos específicos, com tipos específicos. Arquivo do tipo texto, arquivo do tipo planilha, PDF. Então, se você não marcar, o aluno pode mandar um arquivo que seja vírus. Tá? Então, só chamei a atenção disso. Aí você vai tentar corrigir a prova do aluno, clica naquele arquivo achando que é um arquivo do tipo documento e é um vírus e vai fazer um estrago. Certinho? Ok. Aí, essa aula também a gente vai ter a gravação dela, Perfeito. professor? Vou disponibilizar para vocês. De hoje para amanhã já disponibilizo. Ah, ok. Obrigada. Tranquilo. Mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Professor, Coisa assim. o vídeo do YouTube, a Vilani está falando, o vídeo do YouTube também vai ficar lá disponível? Vai ficar Para disponível. rever de novo? Isso. Tá. Até É só entrar recomendo mesmo no YouTube. só no YouTube. Até recomendo que vocês revejam para poder fazer a atividade que nós pedimos. Tá? Então, olhem o vídeo com calma para poder ir fazendo até alguns exemplos do que a gente tem lá e façam uma atividade que é fazer uma avaliação ou uma sondagem para os alunos, enviar para os alunos. Eu até falei aqui que quem não está em aula, mas pelo menos deve ter contato com alguns poucos alunos, então aproveita e faz uma sondagem, para saber como é que eles estão passando por esse período, como é que estão os estudos, e aí você já vai aproveitando e manuseando essa ferramenta. E eu falei também para vocês, que eu acho que é algo bem interessante, que é essa possibilidade de você montar uma aula pelo Google Forms. Então, eu estou aqui compartilhando minha tela, então você pode botar, por exemplo,
Vamos pensar uma aula, diga uma aula aí de alguma disciplina. Não, matemática não, porque a gente vai ter trabalho aqui para colocar as equações. Vamos pensar uma aula aqui de história, pode ser? De português mesmo. Oi? Escutei. Não, pode ser história, pode ser Pode ser história. Já tá história? no... Você falou o quê? Eu tinha falado português. Pronto, português. Então, aí a gente pode colocar aqui uma aula de português. Vamos pegar um assunto, diga aí um assunto qualquer. Não seja muito difícil. Pontuação, Pontuação. coisa simples, assim. Isso. Opa, pontuação. Então, aqui você tem a possibilidade de colocar títulos. Tá dando para ver onde tem esse T e T? Todo mundo vê, né? Então, você Sim. pode colocar... Sim. não coloca perguntas. Vou deletar bem aqui essa pergunta. Aliás, vou deixar para... Não, vou deletar. Então, mais didático. Então, você pode colocar títulos e você vem aqui na internet, eu vou aqui, vou pesquisar qualquer coisa. Os professores de português aí me perdoem. Tá? Então, português, pontuação. Aqui um conteúdo qualquer. Pronto. Aí a gente tem aqui esse conteúdo. Desculpa, vamos lá. Pronto. Aqui ficou grande, né? Vou diminuir aqui. Vou colocar até aqui. Pronto. Copiar, colar, pago para cá. Então, bota aqui em descrição, certo? Aí vou colocar introdução, um exemplo. Pronto, introdução. Aqui eu posso colocar um conteúdo, inclusive eu posso... Cadê aqui? Aqui, eu posso inclusive colocar uma imagem. Vou procurar uma imagem aqui no Google sobre ação. Não sei se tem muita coisa. Não sei se isso aqui é de pontuação. Vou botar aqui só a título de exemplo. Certo? Então, já fica aqui a imagem. E você, na sequência, pode colocar também um vídeo. Aí você vem bem aqui, coloca um vídeo. Pronto. Então, eu vou pegar o primeiro aqui, não sei se é sobre esse assunto, é só para exemplificar. Certo? Então, aqui, depois disso, eu coloco uma pergunta. Um exercício qualquer. Diga se a frase tem vírgula. Certo? Aí você vai botando aqui as frases. Você quer, no caso, diga se a frase tem vírgula, você quer pode ser um sim ou não, né? Então, você pode colocar uma caixa de seleção. Vou botar aqui sim. E botar agora aqui um não, certo? Então, diga se a frase... Aí você bota uma frase aqui qualquer, tem vírgula, tá? Então, aí você bota aqui sim, não. Aqui você pode colocar como teste, aquilo tudo que a gente viu, chave de resposta, qual correto e tal. Então, você traz na tua prova uma exposição daquele assunto, e aqui no final você faz uma pequena pergunta, você faz uma checagem, não é aquela avaliação no sentido de prova, mas uma checagem, isso é muito útil. É isso que eu tenho dito desde o começo dessa nossa aula, é a gente repensar a nossa sala de aula, fazer do limão uma limonada, repensar então a sala de aula com essas tecnologias. Aí depois você pode adicionar mais uma sessão, tá? Então você adiciona mais uma sessão, e que você vai fazer então como sendo a segunda parte da tua aula. Então, você fez pontuação, então, digamos que nessa primeira parte aqui, seja vírgula. Aí, na segunda parte, você já vai colocar ponto.
Então, aqui na sequência, da mesma forma, você vai colocar aqui alguma coisa sobre pontuação, coloca aqui também vídeos, você já vai estar na segunda parte, vou colocar aqui um outro vídeo, e você coloca ao final aqui uma questão, certo? Múltipla escolha, tal, sobre aquilo que foi a segunda parte. Observe agora o seguinte, quando eu for executar esse formulário, quando o aluno for trabalhar com esse formulário, então vai aparecer aqui a introdução, tem a questão, e vejam aqui o botão próximo para poder ir para a próxima etapa da aula. Então, a primeira etapa da aula fica sendo, digamos, vírgula, e a segunda etapa fica sendo, a pessoa clica aqui em próxima, fica sendo sobre ponto, botei aqui, ó, fica sendo sobre ponto, e ao final também tem uma pergunta, e aí o aluno bota enviar, certo? Então, você tem uma aula controlada no sentido de saber que aquele aluno foi lá, colocou essa resposta, então, possivelmente ele viu a aula, se ele botou a resposta correta, possivelmente ele entendeu aquela aula, e se ele botou a resposta errada, você precisa repensar aquela tua metodologia, entendeu? Então, essa possibilidade que a gente teria ainda. Tá claro? Mais alguma dúvida? E aí, pessoal. Obrigado. Vou fechar aqui. Tá ótimo. Professor. Obrigada. Obrigado.